Mansu é um engenheiro que dedicou sua vida à empresa de papel solar por mais de 20 anos. A empresa foi adquirida pelos americanos, que não tinham os mesmos valores tradicionais dos coreanos. Eles queriam automatizar tudo e demitir os funcionários. Por isso, Mansu estava preocupado, pois só sabia fazer isso, tinha família para sustentar e os gastos eram altos. Mas, infelizmente, Mansu e vários funcionários foram demitidos após 13 meses. Ele sobrevivia com empregos de meio período e poucas economias. De repente, o novo administrador da empresa de papel liga para ele e diz que abriu uma vaga para um novo supervisor. Mansu pede demissão do emprego de meio período sem hesitar, mas acaba azarado. Na entrevista, ele estava nervoso e ainda havia candidatos mais qualificados. Enquanto isso, em casa, a situação estava difícil, sem dinheiro para carne e Mansu não podia pagar um dentista. Com dívidas acumuladas e o chefe da família sem emprego fixo, sua esposa decide voltar ao trabalho. Ela afirma que não consegue mais manter uma casa grande, por isso quer vendê-la e mudar para um apartamento. Mas Mansu não quer, pois era a casa que sempre quis, mas não tinham mais opções. O pior foi para as crianças, pois no dia seguinte mandaram os cachorros para a casa dos avós, já que apartamentos não aceitam animais. Logo depois, os interessados chegam à casa deles e veem tudo que ele construiu desmoronando. Mansu decide se humilhar e vai até a fábrica de papel para implorar por um emprego, mas o gerente diz que já contrataram alguém. De repente, chega o supervisor Mansu. Com vergonha, ele cobre o rosto para não ser visto. No final, o sujeito sente pena e lhe dá dinheiro para um drink. Enquanto toma um suco, ele liga para a esposa, que não entende como ele vai ao bar sem dinheiro. Depois, as despesas só aumentavam. A professora de violoncelo afirma que a filha deles é muito talentosa e já superou seu nível de conhecimento. Por isso, ela sugere que a mandem para um professor melhor, que cobra bem mais caro. À noite, Mansu observa invejoso o homem que ele acha que tomou seu emprego. A esposa diz que ele é melhor e torce para um raio atingir o outro homem, liberando a vaga. Isso inspira Mansu. Por isso, no dia seguinte, ele segue o novo supervisor e quando o tem sob seus pés, ele planeja atirar um vaso de plantas nele para matá-lo e conseguir o emprego que precisa. Uma senhora o impede e diz que se ele quebrar o vaso, ela tem outros para substituir. Ou seja, mesmo que ele acabasse com ele, ainda havia outras opções para tirar suas dúvidas. Ele publica um anúncio em uma revista só para amantes de papel. Assim conhecemos o Sr. Lee, que estava igual ou pior que Mansu. Ele havia sido demitido e, sem saber fazer outra coisa, refugiou-se no álcool. Ao ver uma vaga de emprego, ele decide mudar de vida e envia seu currículo, assim como muitos da cidade. Mansu analisou todos e cada um deles e assim descartou muitos. No final, só restaram 2 candidatos além dele, então, para garantir o emprego, ele precisava se livrar da concorrência. No dia seguinte, ele persegue sua presa, mas percebe muitas câmeras de vigilância, exceto em um ponto cego usado pelo amante da esposa. Após dias estudando, o Sr. Lee sai para passear com a esposa, apesar do relacionamento ruim. Ela vivia reclamando e pedia mais carinho, como na juventude. E ele a conquistou com sua confiança e alguns beijos apaixonados. Mas o Sr. Lee já não estava mais para isso, só pensava em conseguir um emprego novamente. Por isso ele acha que, em vez de mandarem um e-mail, os donos da fábrica enviaram uma carta normal, de papel. Ele volta correndo para casa, enquanto sua esposa caminha sozinha na montanha lendo um roteiro até ser mordida por uma cobra. A Mansu, a senhora sabia de primeiros socorros, ou pelo menos era o que ela dizia. Ela pede que levante a perna para que ela chupe o veneno enquanto suga a perna. A esposa de Mansu ouve barulhos estranhos e pergunta o que ocorre. Ele responde que a vizinha está sugando seu veneno e desliga. Ao voltar para casa, ele percebe que a senhora fez o oposto do que deveria. Se fosse uma cobra venenosa, ele já teria morrido.
Depois, ele tenta ser romântico com a esposa, mas ela sugere que ele aceite a fábrica de papel e busque outro emprego. Mansu diz que só sabe trabalhar com papel, que o sustenta há 25 anos, por isso não pode largar o emprego. Dias depois, Mansu vai à casa do patrão para matá-lo, mas encontra sua esposa com outro homem. Por isso ele decide partir, mas no caminho encontra o patrão voltando mais cedo. Por isso, ele liga de um número falso para avisar ao patrão sobre uma entrevista e impedir que entre e veja sua esposa com outro. O Sr. Lee obedece imediatamente, mas antes entra em casa para se trocar. Ao ver sua esposa com outro, ele se irrita e se decepciona. Liga para o amigo e decide voltar a beber após anos. Mansu, por sua vez, esqueceu que deveria buscar sua esposa. Quando vê que o dentista com quem trabalha era mais jovem, pensa que está fazendo com ele o mesmo que a esposa do senhor fazia. Por isso, ao chegar em casa, ele diz que não gosta da intimidade dela com ele. Dias depois, Mansu resolve concluir sua missão e retorna à casa do Sr. Lee, pronto para eliminá-lo. Mas o Sr. Lee estava deprimido, sem trabalho e esposa, sem saber o que fazer da vida. Ao vê-lo nessa situação, Mansu não consegue evitar se identificar. Ele achava que Mansu era amante de sua esposa e foi matá-lo para ficar com ela, mas sua esposa viu tudo e tentou impedir. Ao ouvir a voz dela, Mansu se assusta e atira. A senhora irritada o ataca, iniciando uma luta entre os três. Não se sabia quem atacava quem. No final, a senhora é quem pega a arma. Mansu, assustado, sai correndo. De repente, se ouve um tiro. A senhora atirou na esposa dele. Ele implora que ela não o mate, mas ela diz estar cansada, pois após ser demitido, ele nunca se recuperou. Antes de terminar de falar, o Sr. Lee morre. Mansu, apavorado, foge e a senhora o segue. No final, Mansu é mais rápido e consegue chegar ao seu carro. Mas, por causa de tudo isso, ele se esqueceu que tinha um evento muito importante com sua esposa. Ele corre para casa, onde sua esposa o espera para dançar. Porém, um jovem dentista, ao vê-la sozinha, a convida para dançar. Quando Mansu chega, sua esposa já estava na pista de dança. Ele tenta se aproximar mostrando passos proibidos, mas ao vê-la sorrindo, foge. Ele vai à casa do senhor para ver o desfecho. A senhora chamou o amante e juntos enterraram o corpo. Mansu aproveitou e pegou sua arma. Em casa, aguardava a esposa chegar. Ao perguntar se ela o traiu com o jovem dentista, ela diz que não, mas Mansu não acredita, por isso quer verificar sua roupa íntima. Sua esposa acha que ele está bêbado, já que só quando bebe age dessa forma, mas ele diz que está bêbado de ciúmes. Sua esposa, cansada de discutir, mostra a roupa íntima. Mansu cheira e diz que não há nada de estranho. Depois, ela esclarece que não é como ele pensa, não é esse tipo de mulher e nunca deu motivos para desconfiança. Mansu diz que ela deu motivos sim, porque é muito bonita. Ela responde que ele também é bonito e que por isso ela também acha que ele está enganando ela. Ela descobriu que ele não buscava trabalho, como dizia, e guardava roupas dela no carro, além de dirigir muito. Mansu não sabe como explicar para ela o que faz. Então apenas diz que está lutando pelo futuro dele e da família. No dia seguinte, ele vai estudar seu próximo alvo. O Sr. Park era vendedor em uma loja de sapatos. De repente, a filha dele chega. Ao perceber que ele era um bom pai e lutava para seguir em frente, Mansu também se identifica. Porém, o desespero de Mansu era maior. Ele diz que voltará às 8 da noite. O Sr. Park sai às 7, mas pode esperá-lo apenas para vender um par de sapatos. É assim que ele o espera? À beira-mar, sem câmeras ou testemunhas, ele simula pane no carro para que o Sr. Park o ajude. Após ajudar, Mansu atira nele, pega a câmera, mas abandona o carro e deixa uma cápsula da bala. Ao mesmo tempo, seu filho e melhor amigo roubaram uma loja de celulares. No dia seguinte, a polícia chega à sua casa. Mansu pensava que tinham descoberto tudo, por isso, sem hesitar, ele se entrega à polícia, mas na verdade, eles estavam atrás do seu filho. Parece que a ideia foi dele. Mansu, para ajudar o filho, vai à delegacia com o corpo da vítima no porta-malas.
Ao chegar, ele pede ao filho que coloque toda a culpa no amigo, mas o filho admite que a ideia foi dele, tentando salvá-lo da situação. Sua mãe tira o sutiã e Mansu começa a treinar sua cara de mal. Sua esposa tenta seduzir o dono da loja para evitar que ele denuncie seu filho, mas ele ignora. No final, Mansu chega e diz que se ele denunciar seu filho, ele também vai denunciá-lo, mas para a esposa dele, e vai contar que ele está traindo ela. Com muitas mulheres, é assim que acertam. Depois, enterram os celulares que o filho dele roubou. Depois de resolver tudo, Mansu devolve os cigarros ao filho e pede que ele não fume à noite. O filho dele não obedece e começa a fumar no telhado. Ele vê o pai tentando cortar um corpo, mas o vidro sujo dificultava a visão. Mansu não consegue cortar sua vítima, então a amarra como um porco e a enterra sob uma árvore recém-plantada. Dias depois, a polícia o interrogará pelo sumiço dos dois homens. Mansu, nervoso, responde que não sabe nada sobre as mortes. A polícia afirma que nunca sugeriu que eles estivessem mortos e Mansu tenta mentir para não levantar suspeitas. A polícia diz a ele que encontraram algumas pistas, entre elas uma cápsula de bala de uma arma norte-coreana de coleção. Ao ouvir isso, sua esposa fica assustada, porque era a arma que seu marido tinha como decoração. As vítimas já se conheciam, inclusive já tinham se ligado por telefone. Isso os tornava suspeitos. Por isso, pedem que Mansu tenha cuidado até o caso ser encerrado. À noite, ele faz sua última jogada. Ele vai à cidade vizinha para beber com o supervisor e eliminá-lo quando puder. Mas aí começa a copa. O supervisor começa a se lamentar. Diz que seu trabalho é demais para uma só pessoa. Por isso Mansu diz para ele contratá-lo. Assim evitaria assassiná-lo. Mas o supervisor diz que não depende dele, e sim dos chefes pão duros, que não estão dispostos a gastar mais dinheiro. Ao ouvir isso, Mansu não tem outra opção a não ser continuar com seu plano. O supervisor era durão, e mesmo bebendo, não ficava inconsciente. No fim, como Mansu estava sóbrio, ele o força a beber. Ele parou de beber, mas como seu futuro dependia, não teve escolha. Após o primeiro gole, não havia volta. Mas decidido a mudar de vida, ele arranca sem hesitar o dente que o incomodava. Vendo isso, o supervisor elogia e sugere que bebam até não aguentarem mais. O filho de Mansu conta à mãe que viu ele cortar um porco estranho após tudo o que aconteceu. Sua esposa desconfia e resolve cavar onde plantou a macieira. Ao remover a terra, ela descobre que ele cortou uma pessoa, não um porco, e chama Mansu. Ele estava ocupado enterrando o supervisor. Sua esposa diz que, como casal, não deveriam ter segredos. Mansu pede que ela não se preocupe, pois tudo logo termina. Depois, ele dá comida ao supervisor para fingir que ele morreu afogado. Sua esposa diz ao filho para não se preocupar, que o pai dele matou um porco e enterrou no jardim como tradição para fertilizar a terra. De madrugada, Mansu arruma tudo e, ao chegar em casa, encontra a esposa angustiada. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo acabou. A entrevista de emprego terminou e ele está certo de que foi bem. Ela diz que ele não precisava se esforçar tanto, mas Mansu responde que isso não importa. Depois, Mansu deixa a barba crescer e se torna um novo homem. A empresa de papel precisava urgentemente de um novo supervisor. E sem concorrência, Mansu era o mais qualificado. Só havia um pequeno detalhe. A empresa agora estava completamente automatizada, então precisavam de pouquíssimos funcionários. Para Mansu, isso não parecia certo, porém ele aceita, desde que consiga sustentar sua família. Ao chegar em casa, a polícia o espera e diz ter encontrado pistas sólidas. Há alguns anos, duas grandes empresas de papel disputaram uma licitação para fabricar o papel das cédulas. Os gerentes, naquela época, eram os dois homens que Mansu havia eliminado, o que os tornava suspeitos. Além disso, a esposa do Sr. Lee faz uma encenação e conta tudo em detalhes. Como seu marido nunca mais foi o mesmo depois de encontrar aquele homem, como ele ficou mergulhado em depressão.
A mulher afirma que ele fugiu com sua arma e desconhece seu paradeiro. Por isso, a polícia suspeita que o Sr. Lee eliminou o Sr. Park por questões pessoais. Assim, Mansu já não era mais suspeito. Algum tempo depois, era seu primeiro dia de trabalho. Mansu queria celebrar esse dia com carne de porco, mas não conseguiu. Sua esposa prefere que comam peixe quando ela sai. Ele pensou em ir embora após o ocorrido, mas ao ouvir a filha tocar violoncelo, percebeu seu talento. Ela era boa demais para a idade? No fim, todo o esforço dele valeu a pena. Na cena final, Mansu trabalha sozinho em uma empresa totalmente automatizada. Centenas perderam o emprego para que ele mantivesse o dele. Meses depois, sua família parecia ter esquecido o que aconteceu. Até mesmo sua esposa, que sabia de tudo, parecia ser mais carinhosa. No final, um homem desesperado é capaz de fazer qualquer coisa para dar o melhor para sua família. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Deixem nos comentários o que acharam desse filme. Falam que ganhou vários prêmios, mas acho a trama simples. Não sou especialista em cinema. Deixem um like e inscrevam-se no canal. Nós nos vemos na próxima!